uma agenda positiva para o ano de 2020. Quando nós falamos assim, agenda positiva, uma coisa nós temos no coração, que transforma a nossa vida, não é boa intenção. O que muda a nossa história não é boa intenção. O que muda a nossa história são decisões que nós tomamos. E a ideia é de ter uma agenda que você, no ano de 2020, que você possa tomar decisão para mudar a tua vida. Que você possa tomar uma decisão para ser, no final do ano, outro tipo de pessoa. Que você possa tomar uma decisão, e uma decisão assim que você possa começar a reescrever a sua história. Não dá para a gente mudar a vida tudo de uma vez. Então, tem vários temas pelos quais você pode falar, esse ano eu quero fazer isso. Esse ano eu quero tomar essa decisão na minha vida, para que a minha vida possa ser uma vida transformada. Então, eu leio com os irmãos Evangelho de Mateus, capítulo 16, a minha leitura é na NVI, e o meu assunto ainda é mostrar uma maneira pela qual nós andamos com Deus. Verso de número 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Que Deus abençoe a sua palavra. Bom, nós estamos então falando sobre uma agenda positiva. Domingo passado à noite eu disse que muitas pessoas receberam o convite de Jesus para segui-las. Nós chamamos isso de eu aceitei Jesus, eu me converti. A gente diz assim, olha, eu agora estou andando com Cristo. Será que está andando mesmo? Será que você está andando com Deus? Ou será que você apenas ouviu um convite? Porque a pessoa que anda com Deus, ela está em movimento. Ela se movimenta. Por onde Jesus vai, ela está se movimentando. Então nós corremos um risco de ouvir o convite de Jesus, aceitar o convite de Jesus, mas ter a vida ociosa, a gente não sair do lugar. Tem muita gente que aceitou o convite de Jesus para andar com ele, mas que de forma verdadeira não tem seguido ele. Na verdade, não tem andado com ele. Porque aceitar o convite de Jesus é pressupor que você está andando com Deus. Um monte de gente acha que está andando com Deus e, na verdade, não está. E por que não está? Porque andar com Deus significa movimento. Movimento em obedecer o que Ele pediu, o que Ele ordenou, se juntar a Ele naquilo que Ele mesmo está fazendo. E boa parte do povo chamado povo de Deus é ocioso, não tem se movimentado no reino e nem em direção ao reino. Alguns são ociosos no reino, até entenderam o reino, compreenderam o reino, mas não saíram do lugar, continuam do jeito que estão. E hoje eu continuo falando sobre andar com Deus. Só que, para falar hoje, para andar com Deus, eu gostaria que nós pudéssemos ter uma definição de igreja. E nós temos uma dificuldade com isso. Por quê? Bom, porque toda vez que nós precisamos aprender alguma coisa, nós precisamos olhar para Jesus e perguntar a Jesus, o que é que o Senhor está nos ensinando? E quando nós vamos falar a respeito de igreja, pela boca de Jesus, apenas 2 vezes nos evangelhos ele vai usar o termo eclesia para se referir à igreja. Então, a gente sabe muito pouco por causa da igreja, porque a gente está muito limitado na boca de Jesus o que ele fala a respeito de igreja. E quando a gente fala a respeito de igreja, eu gostaria que nós pudéssemos ter uma igreja. Por exemplo, uma utopia pastoral. Eu gostaria, por exemplo, que a primeira igreja batista aqui em Franca, que a nossa igreja tivesse uma identidade que honrasse o nome de Jesus na maneira como nós nos movimentamos. E como é que nós podemos honrar Jesus Cristo, sendo igreja dele, plantado aqui nessa rua? Bom, algumas coisas eu pensei nisso.
E eu penso que algumas coisas a gente não faz porque ainda não entendemos o que significa ser igreja. Exemplo, a gente recebe um visitante aqui na igreja. E eu gostaria muito que o visitante que a gente recebe aqui na igreja, que ele fosse acolhido e que ele não pudesse ir embora daqui ofendido, a não ser pelo Evangelho. A não ser pelo Evangelho. Desejo que ele se sentisse abraçado, assim, acolhido. Por quê? Bom, porque nós estamos aqui, nós louvamos a Deus, nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós temos comunhão, nós temos serviços mútuos, mas enquanto nós fazemos isso, como que é a nossa relação com aqueles que aqui chegam, com aqueles aqui que nos visitam? Eu gostaria que quando uma pessoa que nos visita fosse embora, que ele se sentisse constrangido por causa do Evangelho. E não por alguma coisa que a gente fez aqui dentro. Mesmo porque a simples compreensão do Evangelho, por si só, já é uma ofensa. Toda vez que nós compreendemos a verdade do Evangelho, é praticamente uma ofensa. Por quê? Porque o Evangelho é isso. O Evangelho sempre traz confronto para a gente. O Evangelho sempre ele convida a pessoa a deixar a autoconfiança. O Evangelho sempre faz um convite para a pessoa deixar a sua religiosidade e confiar única e exclusivamente no que Deus fez na cruz do Calvário, por meio da pessoa de Jesus Cristo. E tudo aquilo que foi feito na cruz, por meio de Jesus Cristo, foi feito para Ele. Então eu gostaria muito que quando alguém chegasse aqui, se ele por acaso fosse descontente embora, que ele fosse descontente por causa do Evangelho, porque ele compreendeu o Evangelho. O problema é que, muitas vezes, o que ofende o não cristão não é o Evangelho. É como a gente o recebe aqui? É como alguém trata os seus filhos? A gente tem ausência da nossa igreja porque alguém tratou o menino mal lá no fundo? Gente que estava sentado aqui, nos visitou 3 vezes, não visita mais, porque um filho de Deus foi lá para o fundo, viu uns meninos brincando, falou que igreja não é lugar de menino correr. Gente que não tem sabedoria, que teve a boca usada pelo diabo. Porque a gente faz tanto para trazer uma pessoa aqui dentro. A gente ora tanto para Deus mandar alguém, e de repente alguém vai ofendido porque a gente tratou mal o filho dele. Desculpe os visitantes, vocês estão aqui de gaiato hoje. Mas a gente precisa pensar nisso, irmãos. E eu acredito que a gente às vezes faz isso, e algumas pessoas fazem isso, porque ainda não entendeu, principalmente, o que é a igreja de Jesus Cristo. Pastor, mas isso aqui é igreja. Eu sei. Pastor, aqui na igreja é lugar de ficar em silêncio, criança não pode correr, criança não pode brincar, criança não pode chorar, aqui é igreja, tá? Mas você sabe o que é igreja? Criatura. Você por um acaso sabe o que é igreja? Realmente você entendeu o que é a igreja? Quando você fala igreja, que isso aqui é igreja, você está falando, afinal de contas, do quê? Porque a minha maior convicção de uma pessoa que anda com Deus é se ela entendeu o que é a igreja. Eu só fui entender que eu estava andando com Cristo o dia que eu entendi o que era a igreja. E também sei se eu não estou andando com Deus, é porque também eu não compreendi o que significa ser igreja. A gente nasce dentro da igreja, cresce dentro da igreja, a gente estuda num seminário, está envolvido com a igreja, e sabe qual é o problema? A gente parte de um pressuposto, eu sei o que é a igreja. Pastor, quantas vezes a gente não estudou no EBD o que é a igreja? É claro que igreja não é tijolo, é claro que igreja não é prédio, igrejas são pessoas, pastores. Essa é a sua definição de igreja. Foi isso aí que Jesus te explicou que era a igreja? Então, quando eu falo assim nessa noite, eu quero te dar uma definição de igreja, para você saber se você está andando com Deus. Eu sei que lá no fundo alguém está falando assim, e pensando, pastor, você acha que ninguém sabe o que é a igreja? A gente tem dificuldade com esse tema. E a primeira dificuldade que nós temos com esse tema, a respeito desse assunto, é que a palavra igreja, ela aparece na boca de Jesus apenas 2 vezes. Apenas 2 vezes no Evangelho.
A primeira vez que essa palavra aparece no Evangelho está lá em Mateus capítulo 18. Lá em Mateus capítulo 18, Jesus vai dizer: se ele se recusar a ouvir-os, conte a eclesia, a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a eclesia, trate como pagão ou trate ele como publicano. Qual é o contexto dessa fala? Bom, o contexto dessa fala, Jesus está dizendo para os discípulos como é que você lida com o faltoso, como é que você lida com o irmão que está em falta. E aqui nesse contexto, quando Jesus fala em Mateus essas palavras no versículo 17, Jesus está usando esse termo eclesia para se referir à igreja, mas não à igreja do século 21, a igreja que nós estamos conhecendo, que nós falamos que habitamos nela, que nós somos a igreja. Jesus aqui, ele está se referindo à assembleia judaica da sinagoga. Ele não está falando da PIB, não está falando da igreja do século 21. Ele está falando de um irmão faltoso, um irmão que não quer ouvir a eclesia, não quer ouvir o ajuntamento. Então ele está falando da comunidade judaica, de uma assembleia judaica lá. Jesus tem um diálogo com os judeus de como é que eles deveriam tratar o irmão judeu que estava errando, que estava se desviando. E aí nós temos dificuldade para definir a igreja. Por quê? A nossa dificuldade é que na boca de Jesus só existe um texto, quando ele usa o termo eclesia, que se refere à igreja na qual nós a conhecemos nos dias de hoje. Apenas uma palavra saiu da boca dele. Apenas uma vez Jesus usou o termo eclesia para se referir a nós, pensando em nós aqui. E é o texto que está em Mateus capítulo 16, que nós acabamos de ler, lá no versículo 18, quando ele vai dizer para o Pedro, porque Jesus, você sabe que Mateus, ele manda o Ibope fazer uma pesquisa. Ele queria saber na comunidade quem é que as pessoas estavam dizendo que ele era. E aí o Ibope vai fazer uma pesquisa e traz o relatório. O relatório é que Jesus era um dos profetas mais duros do Antigo Testamento. Algumas pessoas estão dizendo que isso é Elias, profeta duro. Algumas pessoas estão dizendo que o senhor é Jeremias, profeta duro. Algumas pessoas estão dizendo que tu és João o Batista, que ressuscitou, profeta duro. E Jesus então pergunta aos seus discípulos: e vocês que estão andando comigo, quem é que vocês dizem que eu sou? O apóstolo São Pedro toma a frente e faz uma declaração dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então vem e diz para ele: olha, eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e eu gostaria que as pedras passassem. Eu não vou focar em pedra. Quem é a pedra, afinal de contas, que Jesus está se referindo? Negativo. Eu quero entrar nessa discussão e eu quero ir logo ao ponto do que significa ser igreja. Bom, o que é a igreja na boca de Jesus? Como é que ele define? Pode passar. Igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus em missão no mundo. Pronto, estou definindo para você. Pastor, o que é uma igreja? Igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, são aquelas pessoas que um dia entenderam o que Deus fez na cruz do Calvário, se rendeu àquele amor que ali foi demonstrado, e porque se rendeu àquele amor que foi demonstrado lá na cruz do Calvário, eles se tornaram então discípulos de Jesus, porque estão seguindo a Cristo, e eles sabem de uma coisa: eles estão em missão. Jesus está falando aqui para o apóstolo São Pedro: eu vou criar uma comunidade, eu vou estabelecer uma comunidade de discípulos, e essa comunidade dos meus discípulos, ela vai ter uma característica imprescindível, que vai destacá-los, que vai fazer eles serem conhecidos. Qual é a característica, Senhor, dessa comunidade dos discípulos? Vai ser uma comunidade em movimento. E não é para qualquer lugar. Eu vou criar uma comunidade, vou estabelecer uma comunidade, e os meus discípulos se colocarão em movimento em direção aos portões do inferno. O que é a igreja na boca de Jesus? É gente que ouviu o convite de Jesus, deixou tudo, passou a segui-lo, e agora está em movimento em direção aos portões do Hades, portões do inferno. Bom, essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Ela tem uma característica que é vital,
ela é uma comunidade em movimento e ela caminha na direção dos portões do inferno, e ele está dizendo que os portões do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Os portões do Hades não vão prevalecer contra a comunidade dos meus discípulos em missão. Então, o que é a igreja? É uma comunidade que está em direção aos portões do inferno. Bom, é Jesus que está falando. É a única vez que ele trata de eclesia. É a única vez nos evangelhos que ele vai falar o que significa essa igreja. Pastor, a igreja é pessoas. É claro que é pessoas. A igreja é os discípulos de Jesus. E quem são os discípulos de Jesus? Estão movimentando. Eles estão indo onde? Em direção às portas do inferno. Porque tem uma promessa para eles que as portas do inferno não vai prevalecer contra os discípulos de Jesus. Jesus está na Galileia, todo lugar que ele vai, ele manda os discípulos ir à frente, dizendo e preparando o caminho porque ele vai passar. Então os discípulos de Jesus, eles vão indo de dois em dois, eles vão passando por vilas, vão passando por cidades, vão andando pelas estradas, e eles estão andando lá pela Galileia, e conforme eles estão se movimentando, eles encontram pessoas de todas as etnias, de todas as raças, de todos os povos, e eles vão caminhando em direção aos portões do inferno. E cada vez que eles caminham, as pessoas começam a crer, elas também começam a andar Jesus, se congregam ao discípulo de Jesus, e eles não serão conhecidos pela geografia. Os discípulos de Jesus não vão ser conhecidos por uma localidade estagnada, por um povo parado. Os discípulos de Jesus seriam conhecidos pelo seu caminhar, pelo seu jeito de andar. Os discípulos de Jesus serão percebidos por todos, porque eles caminham numa direção, eles caminham rumo às portas do inferno. É assim os discípulos de Jesus. E somente assim uma pessoa pode dizer que é igreja. Porque a igreja de Jesus é discípulos em missão, irmãos. A gente não está aqui nesse mundo para construir um reino particular para nós. Nós não estamos aqui nesse mundo para tirar férias. Deus não salvou, não redimiu, não te lavou com o sangue dele para você construir um mundo particular para você. Os discípulos de Jesus seriam conhecidos porque caminham em direção às portas do Hades. Bom, isso é igreja, irmãos. É assim que é um discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus estão em missão. Onde? Bom, no mundo. No mundo. O grande problema é que nós somos parte de uma geração de crentes disfuncional. A gente criou várias disfunções, e principalmente a mais grave de toda, é que nós criamos uma disfunção teológica. Qual é a disfunção teológica que a igreja tem criado no século XXI? É que nós chegamos numa conclusão que tem igreja que é missionária, que está em missão, e tem igreja que não é missionária. Pastor Giovanni, a gente criou essa disfunção. Aquela igreja é missionária, aquela não é missionária. Ou você conhece a igreja fulano de tal, ou aquela igreja é missionária. Você conhece a igreja que está ali, aquela igreja não faz missões. Espera aí, existe igreja que não é missionária e igreja que é missionária? Da onde tirou isso? Isso é disfunção. É como eu chegasse aqui e falasse assim, irmãos, olha, tem cor que é azul e tem azul que não é azul. Espera aí, como assim tem azul que não é azul? Se a igreja de Jesus é a comunidade dos discípulos de Jesus, e esses discípulos estão em missão no mundo, estão se movimentando contra os portões do inferno, então não existe uma igreja que não está em missão. Não pode ter uma igreja que não está em movimento. Porque uma igreja que não se movimenta, ela se tornou um clube, irmão. Desculpa, mas é um clube religioso. Como que é um clube? Bom, tem reunião semanal. Clube tem reunião semanal? Tem reunião semanal. Bom, o clube lá paga mensalidade? Sim, uma vez por mês tem que pagar a mensalidade. O clube tem diretoria? Tem diretoria. A diretoria está zelando pela ética dos membros desse clube lá. A grande questão, irmãos, e eu penso que é um problema, é a gente achar que pode ter uma igreja igual a um clube e bater o pé achando que ela continua sendo igreja.
Tem um monte de igreja que deixou de ser igreja. Assim como tem um monte de discípulo de Jesus que deixou de ser discípulo. É um grande perigo para todos nós. Se você entrar no Google, começa a fazer uma pesquisa e perceber quantas igrejas foram fechadas nos Estados Unidos. Quantas igrejas foram fechadas na Europa. Quantas igrejas que se tornou cinema porque fechou as portas. Sabe por quê? Não fechou a porta do dia para a noite. Nenhuma igreja se transformou em outra coisa do dia para a noite. Não, irmãos, de jeito nenhum. É um processo de gente estagnada. De discípulos que não caminham em direção aos portões do inferno. No Brasil, por exemplo, tem algumas igrejas que passam a vida inteira com 10 pessoas no clube. 10 pessoas. E a gente entende que parece mais um clube do que uma igreja. E foi do dia para a noite? Não. Bom, por que eles estão assim? Porque abandonaram a missão. Porque não entendeu que a característica de uma igreja é que ela está em movimento em direção aos portões do inferno. Eu vou edificar a minha igreja e a porta do Hades, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Há igreja, por exemplo, que migra para outras teologias. Bom, vamos fazer a teologia da prosperidade. Por quê? Bom, porque missão é muito complicado, entendeu? Esse negócio de caminhar em direção aos portões do inferno é muito complicado. Então, vamos falar sobre ficar rico. Bom, vamos falar assim sobre cura, entendeu? A cura. Não, afinal de contas, vamos fazer uma outra coisa, vamos ser uma igreja contemplativa. A gente fala assim, lê a palavra e a gente fica cantando 1 hora e está apenas contemplando o Senhor. Há um monte de igreja que está apenas na contemplação. Eu quero mais de Deus, quero perceber, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. E canta, e gente chora, e o pessoal do louvor começa a flutuar assim, aquela coisa linda, meu. Mas que não tem nada a ver com igreja. Absolutamente nada a ver com igreja. Algumas igrejas se tornou apologética. Os apologistas, eles entenderam que as outras igrejas estão tudo errada. E que a única igreja certa é aquela. Perdeu a teologia, entrou para a área da crítica, da apologia. Mas que não tem nada a ver com a igreja que Jesus está falando aqui em Mateus, capítulo de número 16. Não tem nada a ver. O prazer da igreja de Jesus, irmãos, não é apologética criticar. O prazer da igreja de Jesus não é ficar contemplando. O prazer da igreja de Jesus, que está aqui em Mateus capítulo 16, é a única vez que você vai ver Jesus falando de eclesia. A igreja de Jesus, que são os seus discípulos caminhando em direção ao inferno, a igreja de Jesus tem o seu prazer em bater na porta do inferno e dizer, abre. Tem promessa para a gente. As portões do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então, aquele que não se movimenta naquela direção, a grande pergunta é assim, você ouviu o chamado de Jesus? Você é alguém que está em movimento, você está caminhando na direção dos portões do inferno, você está cumprindo. Bom, porque se você está fazendo isso, você faz parte da comunidade dos discípulos de Jesus, você está em movimento contra os portões do inferno. Bom, isso aqui é a igreja. Nós não podemos esquecer da nossa missão, irmãos. Quando Jesus fala esse termo aqui em Mateus capítulo 16, o termo grego eclesia, na sua etimologia ela é formada por uma proposição chamada ek, para fora, junto com um verbo chamado kalel, que tem a ver assim, o verbo kalel é chamar, é convocar. Então o que é eclesia? Ek é uma preposição grega que está dizendo é para fora. E kalel é um verbo que significa chamar, que significa convocar. Ou seja, a igreja é um povo que foi convocado por Deus. Que foram assim chamados por Deus. Para onde? Para fora. E aí tem um equívoco aqui. Bom, a igreja não foi chamada para fora, pastor? Sim. E aí os cristãos começaram a entender que Deus está chamando eles para fora do mundo. Pastor, mas a igreja não é chamada para fora do mundo? Bom, quem te falou isso? Aonde que você leu que chamados para fora
é chamado para fora do mundo. E porque a gente entende que foi chamado para fora do mundo, então, assim, tem carnaval, a gente faz retiro espiritual. Ó, pastor, tem que tirar nossos adolescentes, os nossos jovens das ruas, porque o senhor sabe, é carnaval, o pessoal fica assim, não sei o que lá. A gente tem que tirar eles para fora do mundo, pastor, tem que tirar. Os jovens começam a fazer guetos evangélicos. E sabe qual é o medo dos pais? Ó, cuidado, hein? Cuidado em falar com o menino que está do mundo, hein? Ó, você é crente, hein? Olha, você que é casal aí, cuidado, hein? Ficar conversando com o casal do mundo. Espera aí. A igreja não foi chamada para fora do mundo. Jesus nunca falou isso. E a gente começar a entender isso é muito perigoso. Porque senão tudo que a gente vai fazer é para dentro do muro. Tudo que a gente vai fazer é aqui para dentro. Por que bom? Porque a igreja foi chamada para ficar fora do mundo, pastor. Quem falou isso, irmãos? Vamos fazer uma programação para os jovens aqui dentro, pastor. Vamos fazer uma programação para os adolescentes aqui dentro. Ó, tem que ser fora do mundo, porque a igreja é isso. Foram pessoas convocadas por Jesus, chamadas por Jesus, para sair para fora do mundo. Não foi não, irmãos. Não tem nada a ver com o que Jesus está falando, irmãos. Porque se a gente faz isso gradativamente, a gente vai saindo do mundo, vai se tornando um clube e vai deixando a missão que o Senhor nos deu. Jesus, quando faz uma oração por nós, pela igreja, em João capítulo 17, olha lá o que ele fala. Ele diz assim: Pai, eu não rogo que os tire do mundo. Eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo. Eu estou pedindo que o Senhor os proteja do maligno. A minha oração é assim: eles estão no mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas eu não estou te pedindo para tirar eles do mundo. As pessoas entendem muito mal, às vezes, o texto e a fala de Jesus. Jesus está dizendo assim para a gente, irmãos: olha, esse sistema mundano é caído, corrompido. O sistema de valores dele é para destruir a vida do ser humano, para destruir família. O sistema de valores desse mundo que está aí é para oprimir a tua vida, porque esse mundo é anti-reino de Deus, ele é corrompido, e esse mundo aí com seus valores não deve habitar a tua mente, nem deve habitar o teu coração. Os valores que você está vendo aí no mundo, os ensinos que você está tendo aí no mundo, não deve ganhar a tua mente, não deve ganhar o teu coração, porque esse sistema é corrompido, ele é caído, existe uma mente diabólica por detrás dele. Então Jesus está orando não para a gente sair do mundo, ele está dizendo: o mundo vai ter os pés de vocês, mas não vai ter a mente de vocês, o coração de vocês. Esse mundo aqui, os pés de vocês, serão formosos para andar nele. Porque formosos são os pés daqueles que anunciam. Agora, o coração de vocês, a mente de vocês, eles têm que estar cheios da palavra, do reino de Deus. Mas os pés de vocês jamais devem deixar o mundo. Por quê? Porque Jesus está chamando a gente para fora do sistema, irmãos. Jesus está chamando a gente para fora daquilo que o mundo quer ensinar e colocar de valor dentro do nosso coração e formatar nossa mente. O mundo tenta fazer isso. E Jesus está dizendo: eu chamei vocês para fora disso. Os pés de vocês vão ficar no mundo, mas o coração e a mente não. Então a gente não foi chamado para sair fora do mundo. Lembra da sua identidade, da minha identidade, em Mateus capítulo de número 5? Jesus uma hora se levanta, olha para os discípulos e diz assim: vocês são a luz do... Bom, então como você foi chamado para fora do mundo, se você é a luz dele? Vocês são o sal? Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Então a eclesia, uma definição de igreja, irmãos, a igreja são aqueles que se renderam ao amor de Deus, eles fazem parte da comunidade dos discípulos de Jesus e eles estão em movimento em direção aos portões do inferno. Apenas isso. É gente que anda com Deus, é gente que está em movimento. Isso é igreja. Para fora. Uma pessoa que não está em movimento precisa se perguntar se é igreja.
Uma pessoa que não caminha na direção dos portões do inferno tem que perguntar: eu realmente entendi o amor de Deus? Uma pessoa que não se movimenta em direção aos portões do inferno, a gente tem que se perguntar: eu entendi o que foi feito lá na cruz do Calvário? Porque igrejas são aqueles que caminham na direção dos portões do inferno, sabendo que tem uma promessa: os portões do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. Bom, é gente que anda com Deus. É gente que anda com Deus. Dietrich Bonhoeffer, ele é um pastor luterano, e Dietrich Bonhoeffer, ele vem e diz assim: igreja só é igreja quando é para os de fora. Igreja só é igreja quando é para os de fora. E quando a igreja, pastor, se esquece dos de fora? Uma igreja, quando se esquece daqueles que estão do lado de fora, ela se torna como o irmão mais velho da parábola de Lucas 15. A parábola do filho pródigo, os irmãos conhecem tão bem. Aquela parábola do filho pródigo, ela, na verdade, ela está dentro de um contexto. Qual era o contexto? O contexto que os religiosos estavam em volta de Jesus, tentando pegar Jesus em algumas coisas. E os religiosos que estavam lá testando Jesus, eles se achavam superiores às outras pessoas. Porque eles chegam para Jesus e falam assim: como é que você pode andar com pecador? Como é que você pode andar com gente caída? Como é que você pode andar com os de fora de Israel? Como é que você pode viver para pecador, para publicano? Como é que pode ser isso? Eles questionam Jesus, porque Jesus está sentando com gente do lado de fora. Eles estão questionando Jesus, por que ele está sentando com pecadores? E Jesus, então, vem e conta 3 parábolas. Ele diz assim: um pastor tinha 100 ovelhas, uma ovelha se perdeu, e ele deixou as 99 lá, sozinha, sem cuidado nenhum, sem proteção nenhuma, e foi atrás daquela que se perdeu. Ele foi atrás dela, e encontrou essa ovelha, e que alegria que foi para ele por encontrar a sua ovelha. Aí a gente pergunta: e as 99? O senhor abandonou as 99 por causa de uma que se perdeu? Ele disse: sim. Eu abandono 99 justo aqui dentro, sentado aqui dentro, por causa de um justo que está lá fora. Eu abandono 99 justo por causa de um que está perdido. E aí vem contra uma outra parábola. Uma mulher perdeu uma dracma, perdeu uma moeda que não tinha valor nenhum, monetário nenhum. Ela revirou a casa até achar aquela moeda, achou aquela moeda e fez uma festa. Mas espera aí, o senhor está revirando tudo? Aquela mulher revira tudo por uma moeda de 1 centavo, que não vale nada, e Jesus está dizendo: assim é o meu Pai. A gente está revirando esse mundo aqui, por causa de uma pessoa que aos teus olhos não vale nada. O meu Pai revira esse mundo todo por causa de uma pessoa só. Uma moeda não sabe que está perdida. Ela não sabe dizer: ei, estou aqui, estou perdida. Tem um monte de gente que é que nem moeda, não sabe que está perdido. E não tem capacidade de dizer: estou aqui, me encontra. Tem ovelha, por exemplo, que está perdida e não sabe voltar para casa. Então ele deixa as 99 e vai buscar aquela que não sabe voltar para casa. Nós estamos orando, e pelo menos eu estou por algumas pessoas que estavam aqui e não souberam voltar para cá. Tem gente que estava sentada aqui e não está voltando para casa. Aí vai ter uma hora que eu, como Jesus, abandono 99 para ir atrás de uma que não quer voltar para casa. Porque não sabe voltar. E aí ele chega para contar a parábola do filho pródigo. Vai dizer: um pai tinha 2 filhos. O mais novo falou: pai, eu queria que o senhor morresse, porque só assim eu posso ter a minha parte da herança. O pai dá metade para ele, os bens, ele vai embora, gasta tudo, volta para casa. E aí os irmãos já conhecem muito bem a história. O filho mais velho não se alegrou. E o pai, quando questionado porque estava fazendo uma festa, ele diz: esse teu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Por isso eu fiz uma festa. O filho mais velho não saiu de casa. Ele não se colocou em movimento.
Ele sabia onde estava o irmão, ele estava lá na casa do pai, mas não amava o pai. Espera aí, está na casa do pai, mas não ama o pai. Porque se ele amasse o pai, ele ia atrás do irmão mais novo, mas ele não se moveu. Ele não saiu do lugar. Aí o filho mais novo caiu de si e volta para casa, e o pai dá uma festa e o irmão mais velho não se alegra. Não se alegra. Por exemplo, no céu tem uma alegria que é transbordada para dentro da igreja. Os irmãos lembram quando né? Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Bom, aí é festa, irmão. E tem um monte de filho mais velho que vai ficar aqui dentro da casa do pai, mas não vai para a festa. Dia 21, 25 a gente vai estar numa festa, mas tem um monte de gente que prefere ficar na casa do pai. Jesus está dizendo, é o irmão mais velho. Que não se coloca em movimento. Que não se coloca caminho, que não vai em direção às portas do inferno. Isso é um perigo, irmãos. Porque andar com Deus é se movimentar. O dia que eu aceitei a ser discípulo de Jesus, eu aceitei existir e viver para aqueles que são de fora. Porque os discípulos de Jesus estão em missão. A missão da PIB não é orar pelo Bruno, que está fora daqui, nos radicais. A missão não é para os missionários. Missão não tem a ver com a junta de missões. Missão não tem a ver com os gideões internacionais. Missão é assim, não, eu tenho que fazer missão, mas missões a gente faz em lugares distantes, pastor. Um dia eu quero ir para a China. Bom, não vai nada. Um dia eu quero ir lá para a Índia, um dia eu vou para o Japão, não sei o que lá. Meu irmão, missão é toda hora, todo dia. Tem portão do inferno dentro da tua família. E você não está caminhando na direção dos portões do inferno, que está dentro da tua casa. Não tem que ir lá para a China, a gente está em missão. O teu vizinho que mora perto de você lá, do lado esquerdo ou do lado direito, ali tem portão de inferno que você pode ir de encontro a ele. E sabe por que não vai? Porque não entendeu o que é igreja. Ou não é discípulo de Jesus. Ou não anda com Deus, porque é tudo a mesma coisa. Jesus diz assim, me segue, e a pessoa deixa tudo e segue. Se coloca em movimento. A gente não precisa ir para o Japão, a gente não precisa ir para a China, a gente não precisa ir para o Oriente Médio, nós não precisamos ir para a Itália, nós não precisamos ir para os Estados Unidos, a gente precisa ir para a Holanda, não precisa ir para o Canadá fazer missões, irmãos. Por quê? Porque não existe igreja que não é missionária, não existe discípulo que não está em missão. Acredite, não tem discípulo que não está em missão. Você pode fazer isso no bairro que você mora, você pode fazer isso na tua rua, você pode fazer no jardim aeroporto. Você pode ir lá no Eden. Você pode fazer isso dentro da tua casa. Mas onde é que vai um discípulo de Jesus? Onde quer que ele se movimente. Ele se movimenta em direção aos portões do Hades. Porque ele existe para aqueles que estão do lado de fora. Eu vou encerrar minha fala nessa noite provocando um pouco os irmãos ou trazendo algum incômodo. Se a igreja de Jesus, se andar com Deus, ou se ser igreja é ir contra os portões do inferno, ou é existir para aqueles que estão do lado de fora dos muros da igreja, uma das marcas de alguém que diz que foi encontrado por Jesus, que é discípulo de Jesus, que é crente, que é salvo, uma das marcas é o engajamento comunitário. É o ajuntamento para servir Jesus em missões. É o engajamento nosso de fazer outros discípulos para a pessoa de Jesus. Tem gente lá na sua família, irmão, que ainda é pagão. Na rua onde você mora, tem gente lá que não sabe de Jesus Cristo. Você tem amigos que está perdido e nem sabe que está perdido. E se você é de Jesus, você é alguém que anda em direção aos portões do inferno. A minha pergunta, para te incomodar um pouco, é assim: a tua agenda
ela fala para você, mostra para você que você é de Jesus, que você é discípulo dele. Quando você faz a tua agenda pessoal, lá naquela agenda, você anotou alguma coisa na tua biografia, na tua história, que faz você caminhar na direção dos portões do inferno para fazer discípulo para Jesus? Porque isso que é uma definição de igreja. Se você é discípulo de Jesus, você foi chamado para existir para aqueles que estão do lado de fora. Essa igreja aqui, ela existe, não é para você que está sentado aqui, ela existe aqui em função daqueles que ainda não estão aqui, que estão do lado de fora. Desculpa, mas ela não existe para você. Nós vivemos num mundo que chora, irmãos. Nós vivemos num mundo que sofre. Hoje de manhã, por exemplo, falei, das tempestades, das chuvas que estão caindo em alguns estados brasileiros, tanto sofrimento que as pessoas têm. Agora, as pessoas sofrem com a tempestade, sofrem com as chuvas, porque perde ente querido, porque perde família, porque perde casa, porque perde bens, mas há sofrimentos piores do que esses. Porque casa, você tem possibilidade de ter uma outra, bens materiais, se você tem emprego, uma hora você vai comprar, mas tem angústia, irmãos, que não dá para a gente recuperar. Na tua rua, ali tem um mundo que sofre. No bairro onde você mora, está cheio de sofrimento. Na comunidade do Jardim Aeroporto, lá está cheio de gente sofrendo. Porque esse mundo caído, ele é marcado por sofrimento. Por sofrimento. Hoje eu falei que o problema não é a tempestade, a chuva que cai. O problema é como é que fica a nossa vida depois da tempestade. O problema não é um casal discutir, brigar um com o outro. O problema é, depois que eles brigaram, como é que fica a fala, a dureza de coração, as angústias, as mágoas, as marcas que faz na gente. Como é que fica? O problema não é perder alguém. O problema é como é que eu vivo depois que eu perdi alguém. Como é que eu vivo? A minha dor, o sofrimento, não é enquanto eu estou num velório. É conviver com a falta depois do velório. Então esse mundo aqui é um mundo marcado por sofrimento. É um mundo que sofre. E um mundo que olha para o alto e pede uma resposta do alto. Deus, o Senhor tem que ter uma resposta para o sofrimento. O Senhor tem que ter uma fala para tanto sofrimento. Um pai que chora o seu filho, porque o filho se debandou para mexer com droga, olha para o alto perguntando, Deus, qual é a resposta que o Senhor dá para tanto sofrimento no meio da minha família? E Deus diria para aquele pai, a resposta que eu dou para o sofrimento seu é a minha igreja. A minha igreja é a resposta para o sofrimento do mundo. A minha igreja é o sofrimento, é uma resposta minha para o sofrimento de uma família. A minha igreja é a resposta que eu dou para o sofrimento do indivíduo que está perdido. Nós, irmãos, os discípulos de Jesus, nós somos a resposta de Deus para esse mundo aqui. Deus, o que o Senhor tem para dizer com esse mundo aqui que sofre? Eu tenho para dizer que eu já dei a minha igreja para vocês. E ela é a minha resposta para o sofrimento que vocês estão vivendo, para o sofrimento que vocês estão passando. Igreja sou eu e você. Igreja somos nós, os discípulos de Jesus. E nós somos a resposta para aquele que não tem esperança, nós somos a resposta para aquele que não sabe o que faz da vida, nós somos a resposta para aquele que está perdido, nós somos a resposta para aquele que nem sabe que está perdido, nós somos a resposta de Deus para aquele que chora. Nós somos a resposta de Deus. Porque eu e você somos a presença de Deus aqui nesse mundo. E quando alguém olha para o alto e diz assim, Deus, qual é a tua resposta? O que o Senhor fala a respeito do meu sofrimento? Deus iria dizer, eu já falei, eu dei para vocês os meus discípulos. E eles é a minha resposta, fala com eles.
Senhor, estou vivendo um inferno e eu já dei a minha resposta. O sofrimento de vocês de viver esse inferno é que eu já dei a minha igreja para vocês. Os meus discípulos estão aí. Eles podem bater nesse inferno e a porta do inferno não vai prevalecer contra eles. O problema é se os discípulos de Jesus não estão em movimento. Então, se você acha que a igreja é ociosa, esquece. Possivelmente você tem um problema teológico. Ou um problema ainda que ainda não nasceu de novo. Ou sua teologia migrou para outra coisa. Você é um crítico da igreja, você critica todo mundo, você vem aqui, você critica o culto, você critica a música, você critica o banco, você critica a entrada da igreja, você critica. Porque quem não está em missão é assim. Vai fazendo outras teologias. Agora, a igreja de Jesus é os discípulos de Jesus, juntos, engajados, caminhando na direção dos portões do inferno. E quando chegam lá, fazem discípulo para Jesus, tira a gente dentro do inferno. Isso justifica a sua presença no mundo, justifica a minha presença aqui nesse mundo. Você é a resposta de Deus. Ah, pastor, a minha família está sofrendo, eu sei, mas Deus já deu você para a tua família. Ah, eu tenho uns amigos meus com muito problema, eu sei, minha filha, mas lembra, você é a resposta de Deus para os teus amigos. Pastor, você precisa ver o meu bairro onde eu moro é uma violência, então, mas Deus te deu você como resposta para a violência do teu bairro. Pastor, mas é muita enfermidade, então, mas Deus já deu os discípulos dele para ser resposta a respeito dessa enfermidade. Pastor, esse mundo aqui é um mundo demoníaco, tem demônio para tudo quanto é lado. É verdade, mas você é a resposta de Deus para qualquer tipo de capeta. O problema é que sentado no banco não tem como. Porque os discípulos de Jesus, eles caminham. Lembra quando Jesus quis falar para a gente quem era ele? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim: assim como vocês receberam Cristo Jesus, andai nele. Não é para ficar parado, não, andai nele. Enraizados e edificados. Andai nele. Se movimente, porque se você recebeu a Cristo, agora se coloque em movimento, anda nele. Então, o que é uma igreja? Como é que nós definimos igreja? Na boca de Jesus de Nazaré, Jesus vai dizer: a minha igreja é assim, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Isso quer dizer o que, Jesus? Que é assim, é os meus discípulos que estão caminhando na direção do inferno, está em movimento em direção às portas do Hades, e o Hades não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Irmãos, pode ter diabo lá onde nós vamos trabalhar? Claro que tem, mas eles não têm o que fazer. Pode ter demônio lá? É claro que tem, mas eles não têm o que fazer. Eles não têm o que fazer. A única coisa que eles podem fazer, sabe o que é? Te seduzir para ficar em casa no conforto, para ver o jogo do Palmeiras, do São Paulo, fica lá assistindo Netflix. Eles vão te seduzir. Vamos pegar um cineminha. Porque o diabo trabalha na sedução. Os discípulos de Jesus estão com a bacia e uma toalha, caminhando para lavar os pés. Bom, essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma resposta para todo sofrimento que está nesse mundo. Louvado seja Deus por isso.